No dia de hoje, eu vou compartilhar com vocês duas notícias e um artigo que saíram essa semana que me deixaram um tanto quanto reflexiva sobre escrita versus inteligência artificial. É um assunto que eu estudo muito, investigo muito, sempre trago aqui para vocês. O ponto é: quem não desenvolver a habilidade da escrita com personalidade vai ser substituído, sim, pela IA. Mas eu acho que falta a gente questionar um pouco o que a gente tem feito, né? Não falo especificamente aí você, mas como mercado, como criador de conteúdo, como pessoas que escrevem, que é gerado muito volume com esvaziamento de significado, ou seja, os textos dizem e não dizem nada, porque tá muito fácil escrever e muito difícil encontrar alguém que pense para escrever, né? E acho que existem pontos que a gente precisa refletir e essas notícias nos apontam o futuro do conteúdo, né? É uma leitura que eu fiz por aqui. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, meu nome é Sami Bersi e nesse canal eu falo sobre escrita, processo criativo, newsletter, sou líder de criação e redatora publicitária e falo muito sobre como desenvolver uma voz autêntica no mundo cada vez mais automatizado. A tal da escrita artesanal, é assim que eu chamo. Vou comentar aqui com vocês as duas notícias e o artigo nessa tela aqui do lado. E depois eu vou dizer aí, especular com vocês o que isso diz sobre o futuro do conteúdo. Vamos lá? Bom, vou começar aqui com vocês da notícia 3, né? Bem contraintuitiva, mas ela começa ali com uma base que eu acho bem relevante. Nessa semana teve o evento SXSW, vamos brasileirar esse evento. É um evento que acontece anualmente no Texas sobre tecnologia, inovação e criatividade, consumo, enfim. Os grandes trendsetters, que são as pessoas que buscam por tendências, vão nesse evento para trazer para a gente alguns insights. E eu acompanhei a cobertura da B9, ou a B9, que é uma plataforma que trouxe pra gente, tanto nos artigos quanto no Instagram, as atualizações desse ano. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi uma marca que chama Blackwing, é uma marca de lápis, né? E eles defendem e trouxeram ali o lápis como uma marca de lápis como inovação, no sentido de que escrever à mão, escrever com um lápis, exige um tipo diferente de engajamento cognitivo. Eles, eu sei que para muita gente isso já parece ultrapassado, mas vocês sabem que eu sou vintage, então o lápis nunca deixou de fazer parte dos meus processos, da minha rotina criativa. E então eu achei muito interessante trazer aqui para vocês, né? O founder da marca diz que quando não tá com vontade de escrever, ele usa o lápis como quem se veste para ir à academia, uma vez que se você tira o caderno e aponta o lápis já está comprometido, você vai sentar e escrever. Aqui é muito interessante porque ele fala dos rituais que envolvem a escrita, né? Você senta, você prepara um espaço, você pega o seu caderno, você deixou um lápis pronto, você vai escrever, você foi preparando a sua condição, o seu posicionamento para isso. A gente vê ao longo da história dos escritores e dos artistas que todos eles desenvolviam seus próprios rituais. Victor Hugo, por exemplo, ele gostava de ficar sem roupa, né? Deixava a roupa com os. Eu prefiro que você use um lápis, tá? Não tô te recomendando ficar sem roupa. Ele deixava a roupa com os servos dele lá e se forçava a ficar sem roupa até escrever o quanto ele tivesse satisfeito, porque assim era uma forma de forçar ele a escrever. Fernando Pessoa só escrevia em pé, por algum motivo ele se sentia mais confortável assim. Então a gente vê que cada artista, cada criador tem as suas peculiaridades e os rituais importam, né? Aqui no caso do lápis, ele é um objeto físico que nos ajuda a criar mais presença, né? Não sei se você tem feito aí a experiência de escrever à mão, mas é muito diferente quando a gente digita e a gente abre essa tela aqui, essas tecnologias. A gente tem muitas possibilidades de janela, muitas possibilidades de ação. E quando você senta em algum lugar analógico, um lugar do mundo real, um lugar físico, para fazer a sua atividade de escrita, desenhar, seja qual for a sua arte, você é obrigado a estar mais presente porque é um mundo tangível.
É você, seu pensamento, o lápis e o papel. Existem estudos que confirmam isso. Existem estudos que confirmam isso. E eu achei muito interessante ele trazer esse fator aqui numa defesa, né? Sobre a marca de lápis dele numa apresentação. E no final aqui do artigo sobre a marca de lápis, eles colocam aqui, ó. Num evento dominado por debates sobre IA e automação e velocidade, a Blackwing foi uma das poucas vozes a fazer o argumento contrário, quase em tom de meditação sem romantismo vazio ou ludismo. Ó, a tese deles, inclusive eu vou deixar bem claro que a minha tese também é essa, tá? Muita gente acha que eu sou contra a tecnologia, a inovação, e na verdade não é isso. Eu só não quero nos deixar esquecer o que realmente importa, né? Que é isso. O cérebro humano precisa de atividades que exijam presença física, fricção e tempo. E quando esses momentos desaparecem da nossa rotina, algo importante vai junto, que, na minha interpretação, é a nossa capacidade de desenvolver o nosso ponto de vista único sobre as coisas, de ordenar os nossos pensamentos, de ter menos foco em performance e mais foco no tempo de você se tornar algo melhor, evoluir, né? E aqui, a última citação é fricção cria vínculos, você esfrega contra algo e deixa um pedaço de você nele. É exatamente isso, né? É o fato de que você tá em atrito, você tá se afinando, né? Você tá no seu processo de se tornar alguém melhor. Tem uma frase que eu cito muito no meu story que é: fazer a mesma coisa todos os dias é não ser o mesmo todos os dias. Então é isso, sempre que você senta pra trabalhar, no final do dia você levanta como uma outra pessoa. Quando você senta pra trabalhar num trabalho em que você consegue colocar essa presença, esse tempo, essa dedicação. E não no trabalho de hoje em dia, fascinado por performance que nos rouba esse processo de nos tornarmos algo para ser alguém que simplesmente reproduz, reproduz e gera e gera e gera, sem nunca realmente pensar e ser lapidado no processo. Não, eu acho que agora eu vou para o artigo, depois eu vou para a notícia que eu mais gosto. Bom, cheguei aqui no artigo, né? Saiu um textinho na Veja sobre a era do texto ultraprocessado. Não sei se você já me conhecia antes desse vídeo, mas eu tenho um texto no Substack chamado Sabor Escrita, né? Que eu falo que os textos gerados por IA que a gente tem por aqui hoje em dia, eles não têm realmente os ingredientes que compõem um alimento, mas eles são mais parecidos com um produto alimentício, que a gente tem muito ali na reduflação. Então, a gente não tem um chocolate Lindt, por exemplo, com 4 ingredientes: manteiga de cacau, açúcar, fava de baunilha, alguma coisa super de qualidade, que seria de fato um chocolate, como deve ser. A gente tem ali um bombonzinho da Nestlé, infelizmente, Nestlé, não tenho como te defender, com mais de 13 ingredientes, isso porque eles não listam o tipo de aromatizante, então aquilo deixa de ser um chocolate para ser um produto alimentício, né? E aqui é engraçado porque esse Álvaro que escreveu esse texto, ele teve ali uma mesma percepção que eu, uma mesma analogia sobre o texto estar ultraprocessado. Ele diz aqui, vou ler para vocês. Aprendemos com a Rita Lobo, defensora da comida de verdade, que ultraprocessados são vendidos como alimento e têm todas as suas características, menos a mais importante, a nutrição. E como a escrita ultraprocessada funciona, mais ou menos assim. Cara de texto, aspecto de texto, mas não necessariamente diz alguma coisa. A gente sabe que a qualidade não é das melhores só de consumir. Igual bolacha recheada. Enquanto os produtos industrializados se multiplicaram tendo a energia elétrica como força motriz, o texto ultraprocessado nasce da reconfiguração digital que marca as nossas vidas, mas, sobretudo, da pressão por performance nas redes sociais, que a gente conhece bem. Publique 3 vezes por semana, ainda que ninguém vá ler. Vai que algum dia o algoritmo dá uma chance pro seu post e você viraliza e vira o próximo influenciador. A gente tem o quê? A gente tem um aumento das produções textuais de conteúdo, enquanto a gente tem uma diminuição da criação, né? Porque é tudo otimizado, tudo multiplicado, tudo reaproveitado, tudo gerado, mas nada de fato é criado ali como naquele processo do lápis, onde você precisa estar presente
para realmente fazer algo que vale a pena ser lido. E qual a consequência disso? As pessoas estão se interessando menos pelo que elas estão lendo, ficando menos inteligentes, porque não precisa de muita profundidade, né? Eu costumo falar que os conteúdos, textos, enfim, estão tendo a profundidade do tempo de um comando que você coloca no Claude, no chat GPT, seja lá qual for a sua IA. A questão não é ser contra a IA, eu não sou contra a IA, eu sou contra a gente delegar para a IA algo que só a gente conseguiria fazer, entende? Então, delegar processos mais mecânicos, maravilhoso. Delegar a criação, aí a gente tem um problema. Porque a gente está delegando uma coisa que só a gente poderia fazer, só a gente deveria fazer. E a gente está fazendo coisas mecânicas. Existe a delegação do que deveria ser humano para a inteligência artificial. E enquanto a gente pega o que poderia ser feito pela inteligência artificial, sabe? A gente tem trocado ali os valores. Mas, e aí isso me leva aqui a notícia 2, que na real foi a que mais me impactou e eu guardei só pra quem fica no vídeo, quem não me abandona aqui. Que é o seguinte, também é uma notícia do SXSW, aquele evento que eu falei pra vocês, coberto pela B9, por Juliana Vilhena Nascimento, né? É uma notícia que diz: existe salvação para a comunicação. Quando um ex-editor do New York Times e ganhador do Pulitzer ensina a Stanford a escrever, o recado é claro. Comunicação humana não é soft skill, é vantagem competitiva. E eu vou abrir aqui para vocês acompanharem comigo, o post que eu fiz no meu Instagram, comentando, né? Bom, engenheiros em Stanford estão aprendendo a escrever, enquanto você só tá aí pensando no seu próximo post. O Glenn, ex-editor-chefe do New York Times e ganhador do prêmio Pulitzer, tem lecionado na faculdade de Stanford no curso de engenharia. E ele tem ensinado esses engenheiros na matéria de vendas, não mais só a fazer cold call, que é aquelas vendas invasivas e que a gente está acostumado e a gente pode relacionar ali no mercado de copywriting com a oferta direta. Ele tem ensinado esses engenheiros, na real, a escreverem buscando conexão com as outras pessoas como um diferencial competitivo maior. Além disso, eu lembrei de outra notícia que eu vi que eu esqueci de colocar aqui, que é que tava falando assim na notícia: fim das cold calls, que é esse tipo de venda, né? Tem uma marca que tá preferindo oferecer bolo no dia do aniversário para fazer algum tipo de venda, ao invés de fazer uma ligação, né, convidando essas pessoas para comprarem e tudo mais. Ou seja, a gente vê que existe agora um retorno ao comportamento artesanal, ao comportamento que busca a conexão. Por quê? Porque a gente está tendo um excesso de conteúdos, escrita e comportamento de marcas automatizados. Quem nunca passou a raiva de tentar falar com alguém sobre algum serviço e encontrar um robozinho que não entende o que você disse porque foi programado só para aquelas questões básicas de tirar dúvidas e não tem nenhum outro humano do outro lado para te ajudar no seu caso específico. Eu acabei de passar isso porque eu precisava tirar uma dúvida sobre a SP-Art 2026 aqui em São Paulo e o robozinho do WhatsApp deles tinha respostas muito limitadas e meu caso era muito específico e eu fiquei um pouco com raiva e acho que todo mundo já passou por isso, né? Mas voltando aqui a essa notícia, se os engenheiros, uma coisa que me surpreendeu muito é se os engenheiros estão preocupados em aprender a escrita que busca a conexão, que seria a escrita artesanal, a escrita criativa, né? Que é isso que eu falo muito, que eu defendo muito como que é valioso no ser humano. Por que a gente só pensa em prompt? Por que eu vejo tantas pessoas preocupadas? E por que o mercado de ensinar as pessoas a criarem mais do mesmo com a inteligência artificial cresce absurdamente, enquanto ninguém consegue ver o valor do artesanal mais hoje em dia, sabe? E eu sei que faz sentido, porque o artesanal sempre foi mais conectado às marcas de luxo, né? Um exemplo que eu sempre trago é a Hermès, que o segredo de você conseguir a bolsa não é você ter dinheiro, é você estar conectado com a marca e é o quão artesanal são os processos de criação daquela marca, né? Mas eu queria que a maioria das pessoas ainda pensasse nisso, e é por isso que eu tô aqui. Eu não queria que isso ficasse para poucos e ricos e pessoas de Stanford. Eu queria que todo mundo pudesse ter acesso a esse pensamento, a essa informação e cultivasse
isso dentro de si. Mas vamos seguir aqui. Bom, aqui eu trouxe algumas dicas, né, que o Glenn, ele levou, eu acho que 4 ou 5 dicas, que o Glenn levou lá para esse evento que ele tem ensinado o público dele. Que é, faça uma introdução pessoal e calorosa, quando você falar com alguém ou no seu texto. Encontre pontos de conexão entre você e a pessoa com quem você deseja conectar. E explicite na mensagem. Isso aqui eu faço muito na newsletter, né, na minha newsletter, e usando a ferramenta das crônicas. Eu sempre, se você vai me ver por aqui, você sempre vai ver diário de crônica, eu falando sobre crônicas. Eu tenho até um playbook que eu ensino como você treinar com os 8 maiores cronistas brasileiros. Vou deixar o link aqui na descrição se você tiver vontade de aprender a como transformar esses conteúdos, essas experiências que você vive na sua vida em narrativas interessantes. Mas é basicamente o que ele ensina aqui os engenheiros. Não venda você ou sua empresa, vendo o que sua empresa pode fazer por eles. Isso é bem interessante, né? As empresas às vezes têm o costume de se colocar como mais importante, ou na verdade mais importante sempre é o seu cliente, no sentido de que ele precisa entender qual a vantagem que ele vai ter com aquele produto. Não deixe para falar o mais importante no final. É importantíssimo, né? Ogilvy dizia que cerca de 80% do peso de um anúncio tá no título. E o título é a primeira coisa que a pessoa vê. Então, às vezes, o mais importante precisa realmente estar no lugar de título, na cara das pessoas. E faça o seu interlocutor sorrir ou rir mesmo. A gente sabe que quando alguém ri, é um estado de vulnerabilidade. E vulnerabilidade é muito importante para que você consiga estabelecer uma conexão. Eu comentei ainda que no meio de tanta IA, telas e pessoas sintéticas, é muito legal ver que existe pessoas ensinando profissionais a se conectar com os outros através da escrita. Que isso é muito raro, ainda mais no mundo de relacionamentos tão genéricos. Aí eu coloquei aqui mais uma notícia, né? Eu sou uma pessoa muito da notícia, meus amigos. Falando aqui sobre uma inteligência artificial criada para substituir seus amigos em meio à epidemia de solidão. Aqui fala sobre Friend, que é uma IA que saiu em Nova York, mas em São Paulo acredito que já tem anúncios. Acho que um colega meu no grupo disse que viu por aí na rua um anúncio de uma IA que te oferece amizade. Em São Paulo isso aqui provavelmente, infelizmente, vai fazer muito sucesso. Vocês sabem que eu moro aqui na capital há 5 anos e não tenho amigos nessa cidade. E é realmente bem hostil. Aqui o anúncio, né, dessa empresa que vende amizade. E eu achei muito bom que apesar de ter someone who listens, responds and support you, que é apresentando aqui a IA como alguém que vai te ouvir, vai te dar suporte, te responder, como se seus amigos não fizessem isso. E eu gosto muito que teve uma pichação aqui de uma carinha brava. E teve alguém falando, we don't have to accept this future. E é exatamente esse o ponto aqui do porquê eu tô aqui. A gente não tem que aceitar esse futuro, a gente não precisa aceitar esse futuro, né? A gente não precisa, essa é a solução que o mercado me ofereceu, eu vou abraçar. A gente não precisa aceitar todas as soluções, porque o mercado vai oferecer muitas soluções que vão nos deixar perdidos, porque o trabalho dele é nos oferecer soluções para problemas que a gente tem, que a gente vai ter, que eles preveem que a gente vai encontrar, mas a gente não precisa dizer sim para tudo, né? E aqui eu coloco que escrever bem não é só questão de técnica, é questão de ter algo a dizer, saber como chegar até a outra pessoa. No mundo, aqui, no que eu tô falando para vocês, a gente não precisa aceitar isso. No mundo da inteligência artificial, quem pensa virou exceção. E exceção sempre vai chamar atenção. Então, no dia a dia ali de uma empresa, num conteúdo que sempre parece igual, que alguém copiou de alguém, que alguém copiou de alguém, que tá todo mundo fazendo o mesmo conteúdo, é sempre assim. Quem faz um pouquinho diferente conquista mais fácil o seu lugar, né? A gente vê ali, não sei se vocês conhecem, o exemplo do Arthur Miller, que é um youtuber que começou há pouquíssimo tempo e já cresceu muito, porque ele tem a forma dele de fazer as coisas. Ele não ficou copiando como tudo era feito. E isso é muito incrível, né? Tem a questão da identidade. Só que se você só reproduz o que é feito, se você só abraça as soluções que o mercado te entrega, você acaba se tornando uma pessoa
sem esse diferencial, que eu gosto de chamar de ponto de vista único. E aqui eu trago meu manifesto, né? Não importa se você é artista, redator, criador de conteúdo ou especialista, se você não tiver uma voz clara, você é substituível. Se você tem, você se torna referência. E a diferença entre os dois não está na técnica, está na capacidade de pensar com as próprias palavras e colocar isso no mundo. Qual é a minha solução para isso? Bom, eu crio conteúdo aqui sempre e cada vez mais, trazendo esses tópicos, ajudando vocês a raciocinarem sobre essas questões. Mas agora, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas agora dia 31 de março, eu vou abrir inscrições para o meu clube de escrita. Eu tenho um clube de escrita que chama Narrativas Criativas. E como eu pretendo ajudar as pessoas a encontrarem o ponto de vista único, né? Bom, é uma solução que não é colocar numa IA, né? A gente vai precisar do atrito, do pensamento, igual ali aquela marca de lápis A gente vai precisar que você pare para pensar. Então eu trouxe aqui, ó, o que é ponto de vista? É a forma como você conecta ideias que para os outros não conversam. É encontrar um ângulo que passa despercebido por todo mundo, mas que os seus olhos são treinados para enxergar. E como é que eu vou ajudar as pessoas a encontrarem esse ponto de vista único? Como é que eu faço para encontrar o meu? Como uma escritora, eu não abro mão da leitura, né? Além da escrita, óbvio, né? E eu trouxe 8 ensaístas, Michel de Montaigne, que são pessoas que foram reconhecidas por trazerem o ponto de vista deles. Então a gente só sabe o que eles pensam e o que eles fizeram porque eles trouxeram um ponto de vista único em tudo que eles fizeram. Michel de Montaigne, George Orwell, Jordan Peterson, Joan Didion, Nora Ephron, C.S. Lewis, Natalia Ginzburg, Virginia Woolf. E você vai ver que eu peguei pessoas que pensam muito diferente entre si, provavelmente não sentariam na mesma mesa por muitos motivos, questão de contemporaneidade, de opinião. E acho que nem todo mundo vai concordar com tudo que eles falam, nem eu provavelmente concordo, mas eu encontro valor mesmo no diferente. E eu acho que é realmente entre o atrito dessas vozes e opiniões que você vai encontrar o que você pensa. Então, você não concorda com o que fulano disse nesse texto? Por quê? Por que você não concorda? E assim você vai entendendo o que você concorda, o que você não concorda, e encontrando o seu ponto de vista único e a sua forma de discordar aí do que é imposto pra você. Que é basicamente o que eu tô fazendo nesse vídeo. Eu tô aqui discordando publicamente como as coisas têm sido feitas, da pasteurização da opinião, do ponto de vista e da geração de textos e de conteúdo na atualidade. E eu sei que é só o começo, que a IA vai provavelmente engolir muito mais parte do mercado. E eu espero que existam as pessoas que escolhem pensar. Então, se você quer fazer parte aqui do clube de escrita, e ainda dá tempo, né? Porque vai ficar aqui do dia 31 de março até dia 6 aberto. E o primeiro encontro é dia 7 para dar boas-vindas e colocar a rotina do grupo para todo mundo entender como é que funciona. Eu vou deixar o link da lista de espera aqui na descrição, primeiro link, e nos comentários. Entrando por este grupo, você consegue aí garantir seu cupom de desconto. Mas se você viu esse vídeo depois que já acabou as inscrições, se você quiser me acompanhar, enfim, treinar seu raciocínio, eu tenho 2 playbooks. O Writebook, que te ajuda aí a começar na escrita criativa e fazer um comecinho de um detox da inteligência artificial. Se você não consegue sentar e escrever sem consultar o que a IA faria por você, esse produto é pra você, esse playbook é pra você. Agora, se você quer aprender a transformar cotidiano em narrativa e aperfeiçoar a sua escrita, também tenho playbook de cronistas brasileiros. E se você não quer comprar nada também, é isso, meu povo, não tem problema nenhum. Deixa o seu like, se inscreva no canal, me conta aqui como é que é o seu cenário, se você gostou aqui desse meu formato comentando as notícias e conversando com vocês. Vamos conversar, assim a gente enriquece essa conversa, esse conteúdo. E eu também entendo como eu posso continuar trazendo conteúdos que vão ajudá-los aí nessa saga da vida de vocês, certo? Então é isso, e eu vou deixar aqui no fim do vídeo alguns outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar.